debate. Obrigado pelo convite. A Fundação está de parabéns. Esse tema é sempre um tema de absoluta relevância, né? Vou, então, nos próximos 15 minutos, tentar fazer um resumo comentado do capítulo que eu tive a honra de contribuir para o projeto todo, que é uma visão mais ou menos panorâmica dos desafios e de um diagnóstico de como é que nós encontramos hoje a gestão dos municípios no país, né? Talvez seja um desafio absolutamente dramático na situação em que a gente se encontra, não só pela crise da pandemia, do Covid-19, mas também pela trajetória que o país construiu nas últimas décadas, né? Onde as entidades subnacionais, os municípios, eles, de um momento de valorização, de municipalização de serviços, de reforço do aparelho institucional, de qualificação dos servidores públicos, de maior arrecadação, inclusive, do bolo tributário nacional, isso nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, logo após a Constituição Federal, eles passaram por um processo de relativo esvaziamento, de crises constantes, fiscais, de perda da capacidade de gestão, de complexidade nos serviços urbanos, porque as cidades, elas refletem e elas são muito sensíveis aos ciclos econômicos, especialmente às consequências nefastas, negativas do desemprego e da perda de renda e de atividade, de dinamismo econômico, né? Então, ser gestor municipal hoje no Brasil é mais do que nunca um ato de coragem, né? Um desafio que chama e desafia a criatividade, a inovação, né? Na verdade, o grande paradigma e a grande contradição é que nós temos uma agenda do ponto de vista político-institucional, e eu falo muito do prisma de políticas públicas e da ciência política, que combina tarefas de uma agenda lá do século XIX, do século XVIII, serviços sociais básicos, carências absurdas do ponto de vista da qualidade mínima de vida, com tarefas de uma agenda do século XXI, onde a gente discute novas tecnologias, a revolução tecnológica, cidades inteligentes, novos arranjos, inclusive institucionais, e normativos legais para gerenciar a coisa pública na dimensão local, né? E essa é a grande contradição, né, dessas duas agendas que se combinam. Só para que a gente tenha alguma ideia do quadro dramático da situação que os municípios se encontram hoje, né? Existe um apagão muito sério, eu acho que talvez o mais grave de todos, que é a capacidade de gestão e a qualidade dos servidores públicos nos municípios. O IBGE fez uma pesquisa em 2018 e detectou que 34% só dos funcionários públicos, dos servidores públicos municipais no Brasil, tem nível superior e 39% tem ensino médio. Embora esses indicadores, por si só, tenham que ser analisados com cuidado, dentro de um contexto, isso já é um indicativo preocupante, né? E a gente sabe que a qualidade do servidor público influencia muito na capacidade de governo para gerenciar os sistemas de arrecadação, os sistemas de fiscalização, a própria prestação de serviço nas áreas mais básicas, como saúde, educação, o planejamento urbano, por exemplo, do município, né? E essa dimensão da qualificação dos recursos humanos, ele é acompanhado com outros indicadores de igual problemática ou gravidade, né? 43% das cidades brasileiras, 43, quer dizer, quase metade, tem quase que 100%, 90% das receitas vindas de transferências. Então, nosso modelo federativo, que nós sabemos é imperfeito, ele ainda não deu conta desse problema de como transferir recursos e competências de serviços de um modo que guarde uma certa proporcionalidade lógica, que guarde um certo bom senso. O que acontece, via de regra, é um movimento perverso de estrangulamento, onde os municípios, por conta do grau crescente de desonerações
que afetam os fundos de participação nos municípios e nos estados, vem perdendo arrecadação, perdendo transferência de recursos e aumentando o nível de competências. Então, é óbvio, é evidente que esses movimentos eles acabam produzindo uma situação de crise estrutural, crônica, né? E a nossa rede urbana ela é muito desproporcional. 20% do PIB nacional em termos regionais, espaciais, estão concentrados em 3 cidades, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, 20% do PIB. Nós temos 90% dos municípios com menos de 50 mil habitantes, 125 municípios acima de 300 mil habitantes. Então, é uma rede urbana que cresceu desconjuntada, desproporcional, exigindo muitos serviços em áreas concentradas, especialmente as regiões metropolitanas, que têm esquemas muito precários de governança, né? Os consórcios públicos, por exemplo, eles foram criados há muitos anos, mas pouco vingaram na nossa estrutura jurídica, na nossa tradição administrativa e gerencial, e são soluções extremamente criativas para resolver problemas em áreas conurbadas, onde é impossível saber se o mosquito da dengue é estadual, é municipal, é federal, problemas de aterro sanitário, de recolhimento de lixo, ou na área da saúde. Então, os problemas eles se acumulam, eles se alimentam, né? A qualidade do gestor influencia o sistema, que influencia a capacidade de arrecadação, que influencia o arranjo de governança, e isso tudo vai criando uma bola de neve. Só temos metade dos municípios no Brasil, por exemplo, que tem planos diretores. É uma peça básica de planejamento, de ordenamento territorial, que constrói o futuro a médio e longo prazo, que tenta domesticar de uma certa forma, a voracidade do mercado fundiário urbano, que produz esses grandes vazios especulativos, que encarece a prestação de serviços urbanos, né? Uma série de instrumentos que estão associados aos planos diretores, zonas especiais de interesse social, outorgas onerosas, o IPTU progressivo, a gestão de índices construtivos. Quer dizer, metade dos municípios brasileiros não tem ainda esses instrumentos disponíveis. E olha que o Estatuto da Cidade tem muitos anos já, tem muitos anos. Então, tudo isso está associado a essas questões que eu coloquei, né? A Folha de São Paulo, o ano passado, calculou um índice que eles chamaram de Índice de Eficiência Municipal, um ranking, trabalhando com variáveis de saúde, educação, saneamento e fazendo ponderações de acordo com a capacidade de planejamento, implementação e gasto orçamentário. A conclusão deles, para resumir, é que 24% das cidades foram consideradas eficientes, né? Ainda que a gente possa discutir o que é ser eficiente, porque a eficiência não pode ser dissociada de propósito, né? Eficiente para quê? Eficiente por quê? Mas, mesmo assim, é um índice que deve nos chamar a atenção, né? E existem serviços urbanos que estão num nível de caos e de dramaticidade tão grande que são verdadeiras metáforas, né? Simbologias desse grande desafio nacional. O transporte é um exemplo, né? A situação de transporte nas cidades médias e nas grandes cidades, regiões metropolitanas, é absolutamente caótica, né? 42% das viagens até 2 quilômetros em São Paulo são motorizadas. Em qualquer país do mundo, com planejamento urbano e de mobilidade urbana mais humano, e mais racional e mais sensato, esse outro livro seria por ciclovias, que, paradoxalmente, a crise sanitária ressuscitou, né? Talvez pelos motivos mais equivocados possíveis, mas elas estão renascendo. Então, isso é apenas um exemplo. Um tempo médio de 3 horas diário que o trabalhador gasta num transporte coletivo significa perdas absolutamente irrecuperáveis no espaço de lazer, no espaço de autocapacitação, na qualidade de vida. E isso tudo pode ser, inclusive, monetizado e transformado em custo financeiro, e aí nós teríamos bilhões ou trilhões de prejuízos sistêmicos que se espalham porque as cidades estão mal formadas, né? Aquilo que na economia a gente estuda, as chamadas economias de aglomeração ou economias de localização,
Hoje, esses grandes centros estão produzindo exatamente o contrário, deseconomias de aglomeração, deseconomias de localização. Estão expulsando a atividade produtiva para outras regiões e perdendo renda e perdendo emprego. Então, o quadro municipal, embora seja muito heterogêneo, porque as soluções para uma região metropolitana elas são muito diferentes das soluções para pequenos municípios, ele é, de um todo, muito dramático. E eu ainda acho que a estratégia passa, primeiro, por recuperar a capacidade de governo, né? Eu acho que os gestores municipais, por tudo isso que eu falei, perdem progressivamente, de forma quase que inexorável, a capacidade de governar. Os instrumentos, o grau de liberdade para aplicar instrumentos de desenvolvimento, de planejamento, de gestão da máquina pública. O exemplo do plano diretor é uma simbologia disso, é um sintoma gravíssimo disso. A outra dimensão é a gestão fiscal e orçamentária. Quer dizer, a grande dependência de transferências, a perda da capacidade de gerar arrecadação própria, atualizando planta de valores ou usando novas tecnologias para reorganizar o sistema tributário de fiscalização do município, né? Usar novas formas de contratação e de aquisição de serviços públicos. Isso sem falar em temas mais institucionais e igualmente importantes, como a transparência, a participação social, criar soluções mais criativas que envolvam a sociedade nas soluções de problemas públicos, né, de políticas públicas, até porque não há outra alternativa numa situação de crise fiscal crônica, estrutural e permanente. E para terminar, Caetano e colegas, eu diria o seguinte, o que falta também, e aí é o mais difícil de tudo, porque é uma mudança cultural de mindset, que eu realmente não sei como a gente possa construir isso no curto prazo, eu acho que é uma tarefa talvez geracional. A gente precisa de uma renovação das elites políticas municipais. Eu não me refiro à idade, né? Me refiro à forma de pensar, mindset, né? A forma de gestão pública precisa ter um choque de mais inovação, de mais criatividade, de mais inclusão de grupos, né? De uma visão menos, talvez, estado-cêntrica, mas não uma visão que privatiza serviços essenciais. As parcerias público-privadas têm que ser reinventadas e ativadas, né? Usar esse potencial de engajamento da sociedade civil para soluções mais criativas, usar essas tecnologias de cidades inteligentes de uma forma mais inclusiva e não pensar só numa forma de reduzir custos, por exemplo, que é igualmente importante, mas não é suficiente, e pensar novos arranjos institucionais, né? Operações consorciadas, mecanismos de uso desses instrumentos que o Estatuto da Cidade nos ofereceu há 15, 20 anos e que ainda não são utilizados, porque, caso contrário, e aí eu termino, se a gente não tiver a dimensão da gravidade, que é a situação dos municípios hoje, de ingovernabilidade, de perda de capacidade de governo, os projetos de governo vão ser cada vez menos ambiciosos, cada vez mais medíocres, e o esgaçamento social, em virtude da perda de renda, de emprego e, fundamentalmente, de esperança dessas gerações mais novas, sobretudo, vai produzir crises cada vez mais profundas, né? Como a gente viu lá em 2013 e 2014. Então é isso. Acho que essas são questões que a gente pode debater. Obrigado.